Olá pessoal, espero que todos estejam bem e sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula da disciplina de Ética e Legislação. Então, com base nos conteúdos já vistos a respeito da ética e a respeito da moral, hoje vamos iniciar um debate e uma reflexão sobre um tema também bastante importante, tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional. E o tema de hoje é ética profissional. Então, para iniciarmos debatendo sobre esse tema, eu trouxe um pequeno texto para vocês, para a gente refletir um pouco sobre esse texto. Então, no texto, ele diz a seguinte reflexão: vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão os seus atos. Vigie seus atos, porque eles se tornarão seus hábitos. Vigie os seus hábitos, porque eles se tornarão o seu caráter. Vigie o seu caráter, porque ele será o seu destino. Esse texto, esse pequeno, vamos dizer assim, fragmento, é de um poeta anônimo americano. Então, ele traz bastante a reflexão sobre o tema dessa nossa disciplina. A questão da ética, tanto pessoal como profissional, e a questão também da moral. Então, se nos vigiarmos, nos policiarmos a respeito dos conteúdos, a respeito de, como eu falei para vocês ontem, a tomada de uma decisão, como interagir em sociedade, isso sim vai se tornar um belo destino e nos levará para um local que a gente tanto almeja. Então, eu trago para vocês que essa disciplina, esse conteúdo que a gente vai estudar hoje, a gente vai destacar os principais valores éticos apreciados pelo mercado de trabalho. Vou apresentar a vocês a ética como um diferencial nesse campo profissional e vamos combater o comportamento antiético no ambiente de trabalho. Então, esses são alguns destaques da nossa aula de hoje. Então, eu também trago outro pequeno fragmento para a gente refletir, pois muitos chamam violento o rio que transborda, mas não chamam de violentas as margens que o aprisionam. Então, esse texto é um trecho adaptado de Brecht. O que é que ele quer dizer? Vai depender do ponto de vista de quem o vê. Então, tem pessoas que ao avaliar, digamos, levando em consideração esse trecho, ao avaliar um rio violento, ele vai dizer que a causa desse rio ser violento é do próprio rio. Já outras pessoas vão dizer que é pelas margens, é porque as pessoas, vamos dizer, criaram casas ou então diminuíram as margens desse rio. Então, dependendo do ponto de vista da pessoa, é que ela vai poder interpretar se aquilo é certo ou errado, se é justo ou injusto, ou que de fato, nesse caso, é violento ou não. Então, nesse texto, nesse pequeno texto, eu trago essa reflexão para vocês, que vai depender do ponto de vista de quem lê e também de quem o vê. Então, ser humano, uma pessoa ser humana, é considerado um animal moral, visto que ele tem, ou é para ter, todos os seus princípios éticos e morais. Então, a gente vê muito na TV, vê muito noticiário, TV, rádio, questões de catástrofes que acontecem de forma natural. Aqui eu trago um exemplo para vocês de uma catástrofe que aconteceu na cidade de Santa Catarina, uma inundação, onde muitas pessoas morreram. E nessa inundação, a gente consegue perceber que outras pessoas se envolveram tanto para ajudar aquelas que estavam sofrendo, aquelas vítimas dessa inundação. E aí, através desse exemplo e também de outros exemplos que a gente vê de natureza catastrófica, natural, que eu trago essas duas indagações para vocês. Que fatos levam as pessoas a se arriscarem por outras, sejam da mesma família ou sejam outras pessoas totalmente desconhecidas? Quais motivações, os impulsos que se escondem atrás de tais atos?
Até onde eu vou para ajudar o próximo ou me coloco no lugar do próximo. O que aí me leva a impulsionar essa vontade ou desejo de ajudar a outra pessoa. Então, por outro lado, o ser humano, em algumas ocasiões, de uma ou outra forma, também se encontra por trás de algumas tragédias, pois não existem tragédias apenas naturais, e sim, infelizmente, tragédias ocasionadas pela própria mão humana. E aí eu trago essa imagem para vocês, que a gente consegue visualizar um desastre ocorrido através de um ser humano, uma construção. Outro ponto, antes mesmo de acontecer essa quarentena, a gente conseguiu e a gente visualizou nos noticiários a questão de uma catástrofe, de um prédio na cidade de Fortaleza caiu, e aí a gente também teve muitas vítimas. Então a gente percebe que até onde umas pessoas se doam para ajudar as outras e até que ponto as pessoas, elas infelizmente são, vamos dizer assim, causadoras desses danos, seja diretamente ou indiretamente. Outro ponto que eu também trago para vocês é a questão da fome, a questão da falta de empatia para com o próximo. Seja, aí eu trago para vocês também a questão social, o eu, o pessoal, como também trago para vocês a questão profissional. Até onde eu vou para ajudar, me doar para a próxima pessoa. Então, nós passamos grande parte do nosso dia a dia, da nossa vida mesmo, se relacionando com outras pessoas. Pessoas essas das quais a gente nem conhece ou muito menos escolheu conviver. Seja no ambiente de trabalho, na escola, até mesmo em casa. Essa concorrência que infelizmente surge é uma disputa por uma colocação. Quando a gente vai levar em consideração ao mercado de trabalho, que leva essa disputa por uma colocação no mundo do trabalho. Exige que todos os profissionais, as pessoas, sejam competentes e que saiba transmitir essa competência, inclusive em suas relações pessoais. Então, a todo momento, a gente está interagindo com pessoas que a gente não conhece ou até mesmo que a gente não escolheu conviver. Então, a gente precisa sempre estar se policiando quanto a isso e deixar claro. Eu não vou dizer que vocês não lutem pelo ideal, não lutem, vamos dizer assim, pela vontade, pelos seus anseios, pelas suas metas, mas a gente tem que levar sempre em consideração a questão da disputa, a questão dessa concorrência. E o mercado de trabalho hoje, ele, independentemente de qual seja a profissão, está muito saturado. As pessoas, quanto mais conhecem o conteúdo, lógico, melhor. Mas se ela não tem essa competência de relação pessoal, infelizmente ela vai perdendo essa vaga no mercado de trabalho. E aí eu trago para vocês que um profissional, ele pode conhecer muito do seu cargo ou função, mas por causa dessa incapacidade de se relacionar, ele não se destaca no seu ambiente de trabalho e muitas vezes ele acaba perdendo a vaga no trabalho ou ele acaba sendo substituído por outra pessoa, ou até mesmo não chegando a, vamos dizer assim, a se promover naquele ambiente de trabalho. Pois não basta eu só ter um conhecimento técnico, conhecimento científico, eu também preciso saber e ter a capacidade de me relacionar, seja com meus colegas de trabalho ou até mesmo com a minha clientela. Pois ser profissional significa um conhecimento que envolve muito mais do que a simples prática do ofício. Envolve a interação com o ambiente. Então, se eu tenho essa opção e adentro na determinada empresa, então eu visto a roupa daquela empresa. Então, eu sou Isadora, por exemplo, mas eu sou Isadora que trabalha em determinada empresa. Então, eu estou vinculada àquela empresa, estou vinculada àquele trabalho. Então, se eu sigo as regras daquele trabalho, ou se eu avalio todas as condutas e vejo que elas são reais, seguem o meu caráter e meus valores, eu vou dar continuidade e fazer com que
aquele ambiente de trabalho seja o mais favorável possível. E aí eu não vou tentar, como a gente vai ver mais na frente, me destacar derrubando os outros, porque aí foge totalmente da questão ética, principalmente nesse caso da ética profissional. Então, as pessoas, elas não nascem boas ou más, como a gente viu na aula anterior. As pessoas, elas agem e se desenvolvem de acordo com o que acreditam, de acordo com o que as pessoas esperam delas, ou até mesmo o que ela espera, e de acordo com o que é proposto para ela, pois todas as empresas possuem suas regras e suas condutas, possuem o seu próprio código, que a gente vai estudar mais adiante. Então, as pessoas se constroem com a sociedade e com o grupo, porque dependendo do grupo, dependendo do ambiente de trabalho, as pessoas vão se moldando ali. Claro, não deixando de lado os seus valores, não deixando de lado a sua questão ética, o que acredita. Não é porque um colega de trabalho faz algo de errado, ou a empresa em si faz algo de errado, que você, por precisar de trabalho, você também vai fazer. Então, a gente também tem que ter muito cuidado com essas questões. Então, a ética profissional, muitos autores eles vão definir essa questão como sendo um conjunto de normas, de conduta, que deverão ser postas em práticas no exercício de qualquer profissão. Essa ação vai regular, claro, agindo no desempenho das profissões. Faz com que o profissional ele respeite o seu semelhante quando ele estiver exercendo a profissão. Não é obrigado você ser melhor amigo do seu colega de trabalho, mas você tem que manter um ambiente respeitável. Você tem que manter essa relação a melhor possível. Então, a ética profissional ela vai estudar e vai regular justamente esses relacionamentos profissionais, seja entre colegas de trabalho, seja com a clientela, visando justamente a dignidade humana e a construção desse bem-estar para a empresa, para o profissional e para as pessoas que dependem de determinado local, de determinada empresa. Então, ela vai atingir todas as profissões. Não é porque que existe a melhor profissão, a pior profissão. Não existe nem melhor e nem pior. Você que veste a sua própria profissão. O que você escolheu ou o que? Você acabou indo, eu precisava de dinheiro, e aí eu acabei trabalhando em uma empresa e fui me aperfeiçoando para aí sim conseguir realizar o meu sonho, traçar a minha meta. Então, o que você escolheu, ou o que você optou em realizar o trabalho, que seja da melhor forma possível. Que você não, vamos dizer assim, esteja na empresa só por questões financeiras, mas que você esteja engajado naquele ambiente profissional para você, vamos dizer assim, enriquecer os seus conhecimentos e também melhorar aquele ambiente. Então, a gente tem a ética da enfermagem, ética médica, a ética do advogado, do biólogo, do engenheiro. Então, todas as profissões possuem a sua ética profissional, bem como todas as profissões possuem o seu próprio código de ética, que são assunto que a gente vai ver mais na frente. E aí, as profissões elas apresentam a ética firmada em questões muito relevantes, que ultrapassam esse campo da profissão. E aí, dentro desse ambiente profissional, independentemente da qual seja a profissão, eu trabalho em escritório de advocacia, eu trabalho no ambiente hospitalar, eu trabalho em uma escola. A gente sempre vai se deparar com vários dilemas, com várias questões que nos levam à reflexão, que nos levam a tomar atitudes, muitas vezes, exigidas pela própria empresa, sem seguir ao menos a nossa questão, vamos dizer assim, valor, a nossa questão de caráter. E aí questões como aborto, pena de morte, sequestros, eutanásia, AIDS, por exemplo, são questões morais que se apresentam como problemas éticos. E nem por isso vai depender das relações profissionais, mas estão presentes nas vidas dos indivíduos e que precisam ser refletidas todos os dias. Então, a gente não pode realizar essa questão de um
conceito, bem como a questão de discriminação com o próximo, seja com os nossos clientes, sejam com os nossos colegas de trabalho. E aí um profissional, ao se debruçar sobre essas questões, sobre esses dilemas, ele não faz apenas como profissional, mas ele faz como um ser pensador, como um filósofo da ciência. Então, se numa empresa diz que é proibido, ou então que é a favor da questão, um exemplo do aborto, mas os seus valores, o seu caráter, lhe diz que você não é a favor. Então, você não é, digamos, obrigado a estar vinculado a determinado procedimento. Porém, você, digamos, assinou um termo. Você, a partir do momento que adentra em uma empresa, em um local de trabalho, você assina ou você está, vamos dizer assim, assinando, você está sendo conivente com todas as ações que aquela empresa realiza. Lógico, infelizmente existem algumas coisas que a gente não fica sabendo, que as empresas, elas, vamos dizer assim, realizam ou acabam organizando que não diz respeito aos nossos valores, ou até mesmo o valor que a empresa passa para o mundo, para o geral, para a sociedade. Então a gente tem que sempre estar se policiando e reavaliando esses valores, pessoais, bem como empresariais. Então, dessa forma, surge a questão da reflexão ética entre na moralidade de qualquer atividade profissional humana. Então, a ética ela é inerente, ela é altamente importante, relevante para a vida humana. Essa importância ela é bastante evidente também na vida profissional. Então, cada profissional tem a responsabilidade individual e tem a responsabilidade social, pois essas atividades que são desenvolvidas pelos trabalhadores vão envolver pessoas que se vão beneficiar dessa responsabilidade, tanto individual quanto social. Então, a atividade profissional, por envolver relações entre pessoas, pode ser dita que é uma atividade ética. Por que não? Então, as pessoas têm uma grande base a partir do conhecimento de uma profissão. Foi construída ao longo da história. Então, o profissional ele tem uma dívida para com a humanidade. Então, desde os primórdios, os primitivos, eles começaram a desenvolver essa questão de trabalho, de sustento, de troca. Então, a gente viu lá na disciplina de história, que a gente viu lá no ensino médio, fundamentava essa questão de troca. E até mesmo, ou troca financeira por dinheiro, ou então troca de bens. Então, hoje, século XXI, a gente existe essa questão de troca. Então, se eu preciso de determinado aparelho, ou se eu preciso de, vamos dizer assim, de algum instrumento, eu tenho que ter essa troca. Então, eu dou para poder também receber do próximo. Então, a ética ela é indispensável ao profissional, porque na ação humana vem as duas questões, os dois questionamentos, o fazer e o agir, que eles vão estar interligados. Então, o fazer se diz respeito à competência, à eficiência que todo profissional deve possuir para exercer bem a sua profissão. E o agir se refere à conduta profissional. É um conjunto de atitudes que ele deve assumir durante o desempenho das suas funções. Então, fazer está relacionado às suas competências, aos seus conhecimentos técnicos, científicos. E o agir está relacionado com a sua questão moral, ética, seus valores, sua atitude. Então, esses aspectos, eles se completam para que haja um melhor desempenho na empresa e para que ocorra, de fato, a ética profissional. Então, a ética, ela baseia-se em uma filosofia de valores compatíveis com a natureza e o fim de todo ser humano. Por isso, o agir da pessoa humana está condicionado a duas premissas consideradas básicas para a ética: o que é o homem e para que ele vive.
Logo, toda capacitação científica ou técnica precisa estar em conexão com esses dois princípios. Quem eu sou e para que eu vivo? Qual é a minha real finalidade? Então, quais são esses valores, caráteres, conduta, comportamento que eu quero colocar em prática para com o convívio com a sociedade? Então, constata-se um forte conteúdo da ética presente nesse exercício profissional. O individualismo e a ética profissional parece ser uma tendência do ser humano, como tem sido objeto de referência para muitos estudos, pois o valor ético do esforço humano é variável em função de seu alcance em sua face da comunidade. Então, a gente precisa se adaptar, seja no ambiente de trabalho, seja, eu vou numa fila no banco, eu vou comprar pão, qualquer ambiente que a gente precisa se adaptar àquele local. Então, se o trabalho executado é só para aferir renda, ou seja, eu só trabalho em determinada empresa porque eu preciso de dinheiro, eu preciso construir a minha renda. Por outro lado, nos serviços realizados com amor, visando ao benefício de terceiros, ou seja, da clientela em si, dentro de um vasto raio de ação, tem uma consciência bem comum, que passa a gerar um grande valor social. Então, quando você vai, por exemplo, em um salão de beleza, se você é bem atendido, você quer voltar para lá. E você também faz propaganda daquele local. Mas se você não é bem atendido, você nem volta para lá e você difunde opiniões, vamos dizer assim, maléficas, ruins daquele local. E as pessoas que nem conhecem acabam, vamos dizer assim, criando ranço daquela empresa e acabam não indo até lá. Independentemente seja salão, um hospital, uma clínica, então todos esses locais, o que vai depender e o diferencial são os profissionais que ali estão. Aquele que só se preocupa com lucros, geralmente tende a ter uma menor consciência do grupo. Então ele não vai trabalhar em união, ele não vai trabalhar com uma equipe, ele vai trabalhar individualmente. Ele vai chegar para realizar o seu trabalho, mas ele vai ser monótono, vai ser, vamos dizer assim, de forma mecânica. Já aquelas pessoas que têm uma preocupação pelo amor, estão ali porque realmente gostam da profissão, além de precisar, claro, através da renda, mas também está ali porque gosta. Então ele vai trabalhar melhor, ele vai se sentir melhor naquele ambiente de trabalho, ele vai gostar de passar, vamos dizer, o dia, o período da sua carga horária de trabalho. Então, rapidinho passa. Isso a gente pode também notar lá na questão, e aí eu volto de novo para a disciplina de História, tanto no ensino médio como no fundamental. Antes da ocorrência da Revolução Industrial, as pessoas, elas eram tratadas como o quê? Máquinas. Então, eles não tinham, vamos dizer, horário de almoço, horário de descanso, a questão financeira era insalubre, vamos dizer assim, até mesmo no local de trabalho, eles eram condições insalubres. Então, as pessoas, elas precisavam, claro, manter a sua família e se manter, e acabavam se submetendo a determinados trabalhos. E aí a gente consegue constatar que quando as pessoas reconhecem a sua importância, reconhecem que são importantes para aquela empresa, que só, vamos dizer assim, a empresa só funcionaria com a interação daquele grupo, com a sua execução de função, eles começam a se revoltar. E aí surgiu lá na história a questão da Revolução Industrial. E aí eles, vamos dizer assim, exigiam, lutaram por uma melhor qualificação profissional. E aí a gente tem o que tem hoje. Então, lógico, existe ainda, infelizmente, locais e empresas que ainda são, digamos, indignas para a realização de trabalho. Mas, pelo contrário, a gente tem empresas perfeitas, maravilhosas, para a gente estar executando, vamos dizer assim, perfeitamente o nosso trabalho. E aí eu trago para vocês, para ilustrar essa questão, eu trago para vocês um trecho de um texto que diz a seguinte assim:
Dizem que um sábio procurava encontrar um ser integral em relação ao seu trabalho. Um ser que seguisse a questão da ética, moral, tivesse essa questão de senso reflexivo, da crítica em si, porque crítica ela não é só, vamos dizer assim, para o mal. Ela pode ter uma crítica construtiva para melhorar aquela empresa, aquele ambiente de trabalho. Então, o dono da empresa, ele entra na obra e ele começa a indagar os seus funcionários. Ao primeiro operário, perguntou o que fazia e este respondeu que procurava ganhar seu salário. Ao segundo operário, ele foi fazer a pergunta, ele repete a mesma pergunta e obteve a resposta de que ele preenchia o seu tempo. Então, ele só estava ali, trabalhando, digamos, naquela empresa, construção, para preencher o seu tempo. Finalmente, ele vai repetindo essa pergunta para todos os operários que estão ali na obra e ele encontra um que tem a seguinte resposta: estou construindo uma catedral para a minha cidade. Então, nesse último, o sábio, o dono da empresa, ele teria atribuído qualidade de um ser integral em face do trabalho, como instrumento de um bem comum. Então, quando a gente, como eu já falei para vocês, a gente se submete, digamos, a trabalhar em um determinado local, a gente tem que se colocar no lugar do todo. Então, eu não estou naquela empresa só pelo salário, só para passar o tempo. Ou então, é porque eu gosto. A gente está em determinado local para fazer o melhor possível. Como nesse caso que eu trouxe para vocês do trecho, era uma obra, então as pessoas estavam ali, umas porque precisavam de dinheiro, aumentar sua renda, outras porque precisavam, digamos, passar o tempo, mas uma pessoa, ela disse que estava lá para ajudar, estava lá para construir uma catedral para a cidade, então para melhorar o ambiente, para melhorar, vamos dizer assim, para a sociedade, para as pessoas que iriam precisar ou utilizar esse local. E aí eu trago para vocês que as empresas estão valorizando cada vez mais funcionários criativos, flexíveis, capazes de se adaptar rapidamente às mudanças. Então o mercado de trabalho cada vez mais ele está modificando. Um exemplo, quem diria que hoje a gente estaria, digamos, assistindo aula por meio virtual, que a gente conseguiria diminuir, digamos, mesmo que pouco, a distância entre as pessoas, por uma simples ligação onde eu consigo ver a outra pessoa no outro lado da tela. Então, as empresas, elas precisam desses funcionários criativos, flexíveis e que se adaptam ao momento, que se adaptam ao local. Então, reproduzir mecanicamente as informações, isso um computador, uma máquina, qualquer um desses instrumentos fazem. Mas você tratar bem a questão do tato, a questão humanizada, só o ser humano que quer realmente consegue fazer. Então, por isso que eu digo a vocês, sejam criativos, sejam flexíveis, se adaptem, lógico, seguindo os seus valores éticos e morais. Revejam todos esses valores e se adaptem ao funcionamento dessa empresa, o funcionamento do local de trabalho, onde vocês estão trabalhando, seja até mesmo para aumentar a renda ou ter uma renda, ou porque realmente vocês já chegaram no emprego que vocês tanto almejam. Então, com o número de pessoas que trabalham, visando primordialmente essa renda, o rendimento, o dinheiro, é grande as classes que procuram defender contra a dilapidação de seus conceitos. E aí começam a tutelar o trabalho e zelando para que uma luta encarniçada, uma luta se enraize, não ocorra nessas disputas de serviços. Então a consciência do grupo começa a surgir, mas por interesse de defesa do que até mesmo pelo altruísmo. Isso porque garante a liberdade de trabalho. Se não se regular, ou se não, vamos dizer assim, tutelar, criar essas normas e regras na conduta, o indivíduo ele vai transformar a vida dos profissionais
em forma, vamos dizer assim, obrigado. Então, eu sou obrigado a estar em um determinado local. Então, quando uma empresa ela vai colocar algo além das suas regras e preceitos morais, ela vai modificar, se adaptar, ela também tem que entender e ouvir os profissionais. Não é apenas, eu não estou aqui para falar que as empresas elas são 100% corretas, como também não são 100% erradas. Empresa eu estou falando no geral, porque a gente está estudando a questão da ética profissional, a questão do profissionalismo. Eu também tenho que trazer para vocês que as empresas têm que ter essa visão, tem que focar essa questão de ter um funcionário flexível, criativo, adaptado, e também ter profissionais capacitados. Então, existe um conjunto e as empresas elas devem fornecer a esses funcionários formas, maneiras de se tornarem a sua melhor versão. Então, essa luta quase sempre se processa através desse preço de propagandas enganosas, calúnias, difamações. Então, a maioria das pessoas que trabalham nessas empresas visam o lucro, bem como as próprias empresas. Claro, se eu tenho a minha meta é criar uma empresa, então eu organizo toda essa empresa e a finalidade é eu ter lucro. Mas eu só posso também ter lucro se eu capacitar meus profissionais. Se eu além de capacitá-los, a gente tiver um olhar humanizado, a gente trabalhar a questão da equipe em si. Não existe só o senhorzinho, por exemplo, que trabalha na portaria, que trabalha na recepção. É o chefe, o senhor que trabalha lá na hierarquia. Infelizmente, a gente escuta muito falar que não existe, mas existe sim ainda uma pirâmide de hierarquia. Pirâmide essa que não era para existir, porque todos os profissionais são importantes na empresa. Desde, infelizmente, os que estão lá embaixo com os que estão lá em cima. Todos os profissionais eles são importantes e devem exercer suas funções seguindo os princípios da ética. Então, em nome dessas ambições de lutas, tanto pelas empresas quanto também por alguns profissionais, é que muitas vezes se pratica a quebra de sigilos, ameaça de revelação de segredos de negócio, simulação de pagamentos de impostos. As pessoas começam a ser maltratadas, tanto por colegas de trabalho ou também realizar maltratos com os próprios clientes. Então, para dar espaço a essas ambições, pode ser armadas tramas contra instituições de classe, com denúncias falsas, para ganhar, exemplo, na questão política, as eleições. E aí vem essa questão, infelizmente, das pessoas quererem derrubar umas às outras para conseguir o seu local que tanto almejam no ambiente de trabalho. Então, essas pessoas que são consideradas traíras, essas pessoas que são consideradas ambiciosas, elas se deixam completamente livres e acabam muitas vezes, e infelizmente, levando prejuízo, seja para elas, para a própria empresa ou até mesmo para os terceiros. Então, a conduta profissional muitas vezes pode tornar-se agressiva e inconveniente. E esta é uma das fortes razões pelas quais existe o Código de Ética, para buscar justamente amarrar quais são os meus direitos e deveres, o que eu devo fazer ou não. Eu não sou obrigada a seguir essas normas, condutas, essas leis. Porém, se eu estou em determinada empresa, eu aceitei aquele emprego, eu me torno obrigada a realizar determinadas condutas e leis impostas. Então, quando eu me refiro à classe, ao social, eu estou me reportando apenas à situação isolada, mas sim a modelos particulares no geral. Então, a conduta do ser humano pode tender ao egoísmo. Infelizmente, a maioria das pessoas tem esse lado egoísta. Não consegue ver um colega subindo de colocação de função, não consegue ver um colega se destacando ou sendo elogiado, um colega com aumento de salário. Então, a pessoa acaba, infelizmente, puxando o tapete daqueles outros colegas por
egoísmo. Então, os interesses de classe ou de uma sociedade, é preciso que se acomode a essas normas, porque estas devem ser e estarem apoiadas por todos os profissionais. Como atitudes virtuosas podem garantir o bem comum. Então, se eu deixo de lado essa questão do egoísmo e tenho mais empatia, eu consigo lidar melhor na minha jornada de trabalho, não me sentir tão, vamos dizer assim, exausta fisicamente, mentalmente, e aí eu consigo fazer com que aquele ambiente ele seja favorável. Então, quando os profissionais e as empresas em conjunto prezam por esses valores e princípios éticos, como gentileza, amizade, paciência, honestidade, união, existem bons relacionamentos. Então, é conveniente que a empresa ela tenha o seu próprio código de conduta para orientar justamente o comportamento dos seus colaboradores. Então, esse código de ética empresarial ele facilita a adaptação do colaborador, né, dos empregados, e serve como um manual de boa convivência. Então, existe o Código de Ética das empresas e o Código de Ética das profissões. A enfermagem tem um Código de Ética da enfermagem, a medicina tem um Código de Ética da medicina, engenharia, Código de Ética da engenharia, que são, vamos dizer assim, leis, são normas que norteiam o funcionamento desses profissionais, bem como as empresas precisam ter esse código de ética, esse código de conduta, mas não é só por ter. Os colaboradores, os funcionários, eles têm que conhecer e tentar colocar ao máximo possível em prática. Então, a ética ela pode ser definida como um conjunto de valores, normas e condutas que conduzem e conscientizam as atitudes e o comportamento de um profissional na organização. Dessa forma, ética profissional é de interesse e importância da empresa e do profissional, que busca um melhor desenvolvimento na carreira, um melhor engajamento no mercado de trabalho. Além da experiência e autonomia em sua área de atuação, o profissional que apresenta essa conduta ética, ele conquista mais respeito, credibilidade, confiança, reconhecimento dos seus superiores e dos seus colegas de trabalho. Então, essa ética profissional, ela vem do funcionário, vem do colaborador, vem do profissional, que vai tentar colocar ou vai conseguir colocar em prática todas as condutas que, digamos, foram impostas pela empresa e também os seus valores internos para com aquele ambiente de trabalho. Então, quando é que se iniciou essa reflexão? Então, quando de fato iniciou, como eu falei para vocês lá no início da aula, que o homem ele começou a sair de casa para trabalhar. Tanto os homens como a mulher, o ser humano em si. Ele precisa sair de casa, conseguir um emprego para ele se manter financeiramente. Então, essa escolha da profissão começa ainda lá na adolescência, onde muitas pessoas surgem dúvidas e incertezas. Algumas conseguem se focar apenas no estudo, para aí sim chegar até a profissão que almejou tanto. Outras, infelizmente, como não é a nossa realidade aqui no Brasil, precisam trabalhar para manter até mesmo os seus estudos, para aí sim chegar na carreira que almejou. Então, nesse de precisar de entrar no mercado de trabalho tão cedo, muitas vezes acabam escolhendo ou indo para uma profissão que não querem, que não almejam, que estão lá realmente, infelizmente, só apenas pela renda. Mas não é porque eu vou trabalhar em uma empresa, só porque eu quero questões financeiras, que eu também não vou buscar me destacar, que eu não vou buscar seguir uma conduta ética. E aí eu trago para vocês algumas características de um profissional ético. Primeiro ponto é a questão da honestidade. E está relacionado com a confiança
que nos é depositada. É muito fácil encontrar a falta de honestidade quando existe a fascinação pelos lucros, privilégios, benefícios, pelo enriquecimento ilícitos em cargos de autoridade. Então, se a gente trabalha com honestidade, muitas vezes o mercado de trabalho ele acaba devorando as pessoas. Por a gente precisar, assim, vamos dizer assim, entrar no mercado de trabalho ou se manter naquela empresa, muitas vezes a gente acaba deixando de lado essa questão de honestidade. E a gente acaba sendo induzido por outras pessoas ao erro, por outras pessoas a praticar algo que a gente não julga ser correto. Mas aí a gente acaba colocando. Então, jamais deixem de lado essa questão do caráter. Então, sejam sempre honestos. Do lado, aqui eu trago para vocês que, antigamente, orgulho de ser honesto. Mais tarde, ser honesto. Depois, a pessoa tem vergonha de ser honesto. Depois, seguinte, ser desonesto. Hoje, orgulho de ser desonesto. Então, jamais pratiquem o que tem nessa ação aqui, nessa charge do lado. Então, se orgulhem de ser honesto. Pratiquem a honestidade, que aí sim, pode demorar, mas você vai chegar no local que você tanto almeja. Outro ponto é a questão do sigilo, independentemente do local que você trabalha. Respeite os segredos das pessoas, o segredo das empresas. É uma característica obrigatória para todo profissional, claro, e todas as pessoas. Então, se a gente escuta algo de alguém que não vá, eu escutei algo de um profissional, de um colega meu de trabalho, mas que não vai, vamos dizer assim, infringir as regras da empresa, eu tenho como, digamos, obrigação manter esse sigilo. Mas se for algum erro cometido por ele, que vá além e vá, vamos dizer assim, prejudicar a outra pessoa, eu não vou chegar já contando para todo mundo ou derrubando o tapete dele. Então, a gente tem que ir até a pessoa, conversar e induzir, ou até mesmo fazer com que ela tenha consciência de ser honesto e dizer, colocar, vamos dizer assim, que realmente errou. Reconhecer os seus erros. Então, a questão da coragem. Precisamos dela para tomar algumas decisões importantes na nossa vida. Além de ser bastante útil para nos ajudar a reagir às críticas, também nos ajuda a enfrentar a verdade. Então, quando as pessoas chegam criticando umas às outras, chegam criticando você, não a julgue. Recolha essa crítica, reavalie e veja se realmente ela tem um fundamento. E aí seja corajoso o suficiente para melhorar, para reconhecer que de fato você é aquela pessoa, você erra, você é desonesto, você não consegue guardar segredo. Então notem que todas essas características elas estão entrelaçadas. Outro ponto é a questão da humildade. Ser humilde não é ser besta, fazer tudo o que os outros querem. Então, se alguém diz, fulano, pega ali meu café, você corre. Fulano, limpa isso aqui, faça isso. Ser humilde é um profissional que admite que não é o dono da verdade. Ele escuta os outros, aceita as sugestões, críticas e ele reconhece o sucesso individual, tanto dele como dos outros. Então, ser humilde é uma grande virtude, pois até o sol, com toda a sua grandeza, se põe e deixa a lua brilhar. Então, não é porque você não chegou ainda aonde você almeja e o seu colega, seu vizinho, fulano, alguém da família chegou, que você vá, vamos dizer assim, sentir inveja. Seja humilde, que na hora certa você vai conseguir se destacar e chegar no local onde você almeja. Outro ponto é a imparcialidade. Para ser justo, é preciso ser imparcial. Logo, a justiça depende muito dessa imparcialidade. Não é você dizer, ficar, e aí vem a velha frase, em cima do muro. É você reconhecer quem pode estar certo ou errado, e você não vai tomar partido de um ou de outro. Você vai ser imparcial, principalmente diante de uma empresa, de um local de trabalho. Você vai ser
corajoso, humilde, honesto, vai guardar os segredos e vai manter essa imparcialidade. Sem estar com fofoca, picuinha, levando e trazendo de um para o outro. Otimismo sempre. Então, em face das perspectivas da sociedade, o profissional ele precisa e deve ser otimista para acreditar na capacidade de realização da pessoa humana, no poder que ele tem e numa energia boa. Então, manter sempre esse bom humor. Chegar no local, dar bom dia, boa tarde, boa noite, como está, como vai, interagir com as pessoas. Você já deve estar se deparado com alguma, digamos, clínica, hospital, salão de beleza, em algum local em que você estava necessitando de um atendimento e alguém passou. Nem lhe deu bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. São pequenos gestos simples que a gente consegue visualizar essa questão. Às vezes a gente está passando por grandes problemas familiares. Às vezes a gente está passando por grandes problemas financeiros. Mas aí vem aquele velho ditado. Quando a gente sai de casa e vai trabalhar, a gente deixa de lado, ou tenta ao máximo possível, deixar de lado esses problemas pessoais. E vai adquirir os problemas da empresa. Os problemas que aquela profissão ela pode levar. Então, por você estar naquele ambiente de trabalho, cheio de preocupações, você vai deixando de lado. Você não vai trazer essa carga de trabalho, essa carga, digamos, ruim, de mau humor para os outros, que muitas vezes estão ali, precisando apenas de um olhar, precisando apenas de um bom dia, uma boa tarde ou boa noite. Então, você também deve ser flexível, pois o mundo atual, em suas constantes transformações, exige essas mudanças. E isso tem feito da flexibilidade uma das competências profissionais mais valorizadas no mercado de trabalho. Ser flexível é, acima de tudo, aceitar a realidade sem criar barreiras e estar disposto a mudar quando as circunstâncias exigem. Eu posso não saber mexer na tecnologia, por exemplo. Eu não sei mexer no meu computador, eu não sei mexer no celular, eu não sei mexer nessa era tecnológica, mas eu sou flexível, eu estou aberto a aprender, eu estou aberto a entender e aceitar essa realidade, sem criar nenhuma dificuldade ou barreira. A questão da integridade também é um ponto importante para um profissional ser considerado ético. Então, dificilmente um líder adquire o respeito de seus semelhantes, passando confiança aos seus subordinados. Ele inspira credibilidade. Então, a integridade é tão importante ao ser humano que se torna difícil imaginar um profissional que não seja íntegro. Um profissional que realmente não siga os padrões de integridade, de valor próprio. Então, a importância de competir com ética é a saída para o crescimento pessoal e profissional. Então, a gente não vai fazer uma competição injusta, uma competição onde eu vou derrubar alguém. Fazendo uma competição, seguindo basicamente essas características, a gente vai conseguir ter o crescimento pessoal e o crescimento profissional. E aí, a gente viu o que fazer. E eu trago para vocês o que você não deve fazer num ambiente de trabalho. Então, tenha sempre em mente a missão e a visão e os valores da empresa em que você trabalha. Saiba quais são as suas atribuições e responsabilidades. Jamais pegue uma atribuição ou responsabilidade que não é sua. Procure não falar mal do comportamento e muito menos do desempenho dos outros. Deixe a cargo do chefe, do líder daquele departamento, do local perceber. Seja assíduo e pontual. Então, realize, escolha fazer. Se sua carga de horário, começa às 7 horas, não deixe para chegar às 7h30, 8 horas. Se organize. Respeite, infelizmente, essa questão de hierarquia. Trate todos com respeito. Não sejam melhores amigos, mas trate com respeito.
Exerça sua função com zelo, eficiência e competência, independentemente de qual seja a sua função. Seja ela escolhida que você tanto almejou e sonhou, ou seja aquela função em que você teve que ir e acabou, digamos, caindo de paraquedas e está exercendo ela. Seja honesto em qualquer situação. Nunca faça algo escondido que você não possa assumir em público. Seja humilde, tolerante e flexível. Dê crédito a quem merece. Nem sonhe em aceitar elogios pelo trabalho que não é seu, que você não realizou. Evite criticar os colegas de trabalho ou culpar um subordinado pelas suas costas. Se tiver de corrigir ou repreender alguém, faça em particular, cara a cara. Não fique dizendo um e outro. Respeite a privacidade dos outros. É proibido mexer na mesa, nos pertences e documentos de trabalho dos seus colegas ou até mesmo do seu chefe. Também devolva tudo o que pedir emprestado, rapidamente. E não esqueça de agradecer. Evite falar da sua vida pessoal com quem você não conhece ou não conhece o caráter daquele indivíduo. Não comente com qualquer um os seus resultados positivos, prêmios e seus novos projetos que lhe foram confiados, pois ninguém conhece a outra pessoa. Caso trabalhe com alguém de quem não goste, muitas vezes isso pode acontecer, troque cumprimentos, mantenha distância e não comente a antipatia com outras pessoas. Isso vai minimizar o atrito e vai evitar que os outros reparem essa incompatibilidade e reforçar a questão da fofoca. Então, se você trabalha com alguém que não gosta, trate ela com respeito, tenha, vamos dizer assim, ao menos empatia e você cumprimente, troque cumprimentos, troque bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bom? Mas não fiquem conversando e também dizendo a outros que você não gosta de determinada pessoa. E aí eu trago alguns pensamentos que são basicamente os mandamentos da ética. Em resumo, seja honesto, nunca assuma algo que você não pode fazer. Assuma as consequências dos seus atos. Seja humilde. Evite fofoca. Reconheça o mérito alheio do outra pessoa. Reconheça seus erros. Respeite a hierarquia. Faça críticas construtivas de forma educada. E se for fazer a crítica a alguém, faça cara a cara. E não menos importante, e que não podemos esquecer, respeitar a privacidade dos outros. Então, ser ético é mais do que apenas seguir leis. A ética profissional não é de acordo de grupos, é uma responsabilidade tanto da empresa quanto do funcionário. Um bom profissional sabe que, em parte, sua sempre fica naquilo. Então, sua, vamos dizer assim, característica, sua função, sua pessoa em si vai ficar sempre naquilo que faz. Então, comprometa-se com a sua função, independentemente, volto a dizer, do que você trabalha. A falta de ética vai prejudicar um doente que compra remédios, vai prejudicar a mulher que precisa de determinado atendimento, vai recusar, se ser recusado do mercado de trabalho, essas oportunidades, vai prejudicar uma série de pessoas só pela sua ou, se o indivíduo praticar, infelizmente, essa falta de ética. Então, a vida é uma aventura eminentemente ética, mais importante do que aquilo que se faz é como e para que se faz. Então, a ética profissional, ela vai embasar justamente isso. Então, a gente estudou que as empresas, elas precisam estar dispostas também a melhorar essa questão da ética profissional do profissional. Mas o profissional, o funcionário, ele tem que buscar sempre se policiar e manter e ter como foco essas características para se tornar um ser ético e um profissional
ético dentro de todos os seus valores e parâmetros necessários. Então, eu trago algumas dicas de filmes para vocês que discutem bastante essa questão da ética como um todo. E aí, fica essa sugestão, se vocês quiserem assistir e rever na prática, vivência, esses temas que a gente vem estudando até hoje. A ética e moral e a questão também da ética profissional. E aí eu agradeço pela atenção de todos, espero que vocês tenham gostado, fico à disposição, volte a dizer, para tirar dúvidas e esclarecimentos a respeito desse conteúdo, tá certo? Um forte abraço e até a próxima!